Olá a todos. Dando continuidade ao componente de práticas pedagógicas em Ciências da Natureza 3, eu vou explicar para vocês hoje como que ficou o novo plano de ensino-aprendizagem adaptado para esse novo formato, né, o formato do ensino remoto. Então, retomando a ementa do nosso componente curricular, vários objetivos desse componente já foram alcançados. Lembrando que o objetivo geral dele é permitir que os licenciandos compreendam a divulgação, popularização da ciência como construção da cultura científica. E aí, como desdobramento, nós temos os seguintes objetivos específicos que já foram alcançados, né, antes da pandemia. Então, discutir sobre os espaços formais, não formais e informais de divulgação científica, nós já alcançamos. Visita ao Observatório Astronômico da UESC, nós também já realizamos. Relacionar as propostas pedagógicas para o ensino de ciências com a perspectiva inclusiva, né? Então, vocês tiveram a oportunidade de participar da reunião do grupo de estudos na UESC. Então, esses 3 objetivos, eles já foram alcançados. Em contrapartida, existem alguns que nós não conseguimos atingir devido à interrupção das aulas. Um deles foi a elaboração de um jogo didático que contemple alguma deficiência ou algumas deficiências. O objetivo agora, nessa retomada, é que nós possamos desenvolver o aporte teórico para que vocês consigam elaborar esse jogo didático. Então, o objetivo é que esse jogo ele possa ser aplicado posteriormente no estágio supervisionado, caso vocês tenham alguma oportunidade. E a nível de conhecimento também. Como foi avisado anteriormente, aqueles alunos que tiveram condições de participar do curso de extensão prática docente em tempos de pandemia, será avaliado pela sua participação no curso, né? E para não prejudicar os que por algum motivo não puderam participar, a nota destes será apenas o jogo didático, frequência e participação. E quem participou do curso vai ser o jogo didático, frequência, participação e o curso. Então, qualquer dúvida, vocês podem enviar e-mail ou via WhatsApp que a gente vai esclarecendo tudo. Esse vídeo é para que vocês entendam esse embasamento teórico para a elaboração dessa ferramenta, que é o jogo didático. E essa semana, ao invés da aula, vocês vão assistir esse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato, vão fazer a leitura de um artigo que já foi postado no SIGA sobre elaboração de jogos didáticos e confeccionar esse jogo. Na próxima semana, a gente se encontra no espaço virtual para que esses jogos eles sejam apresentados e socializados com os colegas. Bom, o objetivo, né, dessa atividade é que vocês elaborem um jogo didático que seja inclusivo, né, que sirva para todos os alunos que estejam presentes na sala, inclusive se tiver algum com deficiência. Nesse caso, como vocês estão elaborando um projeto, fica a critério de cada um a escolha da deficiência que irá priorizar. Então, Perrenot, 2001, ele diz que as competências profissionais referem-se a um conjunto diversificado de conhecimentos da profissão, de esquemas de ação e de posturas que são mobilizadas no exercício. Então, é nesse sentido que nós podemos refletir sobre esse processo contínuo de aprendizagens, que o professor ele vai desenvolvendo ao longo do seu exercício docente. E então, todas essas teorias que nós conhecemos, vamos aprendendo, nos apropriando na formação inicial, vão servir de suporte para as nossas vivências lá na educação básica, lá no chão da escola. Então, muitos teóricos acreditam e defendem a ideia de que ensinar não é sinônimo de aprender, né? Aquele ensino transmissivo que o professor só fala, nem sempre a totalidade dos alunos estão aprendendo. Então, eu trago uma imagem para que a gente possa pensar juntos nesse processo de transmissão, desse ensino transmissivo, né? De que forma nós podemos superar esse modelo da racionalidade técnica que ainda
é muito utilizado pelos professores, né? Não digo só da educação básica, mas pelos professores nas 3 modalidades de ensino. Até professores da educação superior, do ensino superior, utilizam ainda esse tipo de ferramenta. Bom, e será que existem aulas boas e ruins? Depende de muitos fatores, lógico, né? Não é porque uma criança ela não aprende com um método que devemos concluir que ela não vai aprender nunca. Às vezes o método ele é adequado para um estudante e para o outro não, né? Nós temos consciência, temos a noção de que as pessoas elas possuem diversidades infinitas e cada um tem a sua forma melhor de aprendizagem. Rosita Edler Carvalho, ela é uma autora que trabalha muito com questões voltadas para a inclusão das pessoas com deficiência dentro da sala de aula comum. E aí ela traz a seguinte afirmação, que todos são diferentes uns dos outros, seja em suas características corporais, comportamentais, seja em suas experiências de vida, nos seus estilos de aprendizagem e até em seus interesses. Então, essa citação de Rosita me lembra muito o filme Como Estrelas na Terra, né? Se vocês já assistiram ou tiverem a oportunidade de assistir, é um filme excelente e que mostra exatamente isso, essa diversidade, a potencialidade dos nossos estudantes e que às vezes não é valorizada. No caso do filme, um aluno com dislexia, disgrafia, ele não gostava da escola, não participava das atividades propostas e em um determinado momento um professor de artes enxerga esse aluno e começa a propor estratégias diferenciadas para que esse aluno ele se sinta integrante daquele espaço. E aí o menino ele se desenvolve super bem e se destaca ao longo das atividades propostas. É um filme bem interessante. Então eu trago outra pergunta para vocês, para que vocês possam refletir, né? Por que utilizar estratégias diferenciadas na sala de aula? Então, existem diversos fatores que justificam essa resposta. E dentre alguns, eu posso citar que existem benefícios em relação à quantidade de estudantes que podem ser contemplados com essas estratégias, o processo de dinâmica da sala de aula, a saída desse ensino transmissivo para um ensino mais dinâmico, o favorecimento da participação dos estudantes no processo de construção do conhecimento, né? Um processo ativo em que o sujeito ele constrói, ele participa dessa etapa formativa. O estímulo e o envolvimento dos estudantes nas atividades em grupo, favorecendo então a socialização, a autonomia e a criatividade, dentre diversos outros benefícios que podem ser citados dentro desse questionamento, né? Então, um artigo que é indicado para que vocês façam a leitura após assistirem esse vídeo, ele foi postado no SIGA antes da pandemia, mas que agora vocês podem retomar essa leitura. O título dele é Análise da utilização de estratégias didáticas no ensino de ciências em escolas de municípios de Pernambuco. É importante que vocês leiam esse artigo antes da elaboração do jogo didático, né? Visto que nele são apresentadas problemáticas em relação ao ensino de ciências e ao uso dessas estratégias diferenciadas, que podem ser aulas práticas, aulas de campo, feiras de ciências, e que essas ferramentas elas são de fato importantes para o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, o que nós encontramos é que essas ferramentas elas ainda são escassas. E essa realidade, os autores trazem no artigo, que é justificada devido às limitações, às dificuldades que são enfrentadas pelos professores, sobretudo da educação básica pública, pela precariedade na infraestrutura escolar, falta de materiais didáticos, superlotação em sala de aula, indisciplina dos alunos, formação precária do docente e desvalorização dos professores também. Então, no momento de elaboração, algumas perguntas surgem,
sobre qual material escolher, qual o material mais adequado. Então, ao planejar essas situações de aprendizagem, cabe ao professor a seleção desses materiais, né? Qual será o mais adequado e dimensionar as formas do seu uso, de acordo com o seu público-alvo, né? E dentro da realidade em que aquele professor está inserido. As estratégias diferenciadas, elas devem ser variadas, desde o uso de uma música para ilustrar o conteúdo trabalhado até a confecção de uma maquete. Então, existem N possibilidades e que o professor deve se atentar para o fato de o desenvolvimento de um espaço propício para a aprendizagem, para a construção do conhecimento. E então, qual a importância do uso desses jogos didáticos na sala de aula, né? Sendo que o jogo didático é uma das alternativas de estratégias diferenciadas que podem ser utilizadas no contexto educacional. E então, eu questiono vocês mais uma vez. Você já parou para pensar que ao jogar, vários aspectos sociais, intelectuais e emocionais estão em ação? O uso desses jogos didáticos para ensinar algumas especialidades de conteúdos diversos estimula o aluno e desenvolve habilidades que transformam a necessidade de aprendizado em prazer pelo conhecimento. Então, muitas são as pesquisas, os estudos que indicam esses resultados positivos em relação ao uso do jogo didático dentro da sala de aula. Então, como que eu vou criar esse jogo? Como que nós podemos criar um jogo que seja de fato interessante? Então, primeiro você precisa definir e pensar em quem será o seu público-alvo. São alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, qual é a turma, qual o perfil dessa turma, quantos alunos tem nessa turma. Em seguida, qual o conteúdo que vai ser trabalhado? Como faz parte da ementa desse componente curricular de práticas pedagógicas, o tema que vocês devem escolher e que deve ser abordado na elaboração desse jogo didático é origem e evolução da vida. O outro detalhe em relação à criação desse jogo é sobre quais são as habilidades e as competências que você pretende desenvolver nos estudantes. Então, tudo isso precisa ser pensado e organizado antes da confecção e elaboração desse jogo didático. Então, a proposta é que vocês elaborem esse jogo didático e o jogo ele deve ser apresentado no nosso encontro online no dia 26 de agosto. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato para que a gente vá ajustando, pois como esse CC é de 30 horas, ele precisa ser finalizado ainda na próxima semana, certo? Então, abraços e até lá!